Olá pessoal, aula 17 do nosso material, certo? E aqui seguimos então com os nossos estudos em relação à química orgânica, tá? Então o estudo de hoje, da aula 17, são os grupos orgânicos ou grupos substituintes, tá? Que nós denominamos aí como ramificações. Então o objetivo da aula de hoje é reconhecer esses grupos substituintes, certo? Então nós vamos analisar aí alguns dos grupos substituintes, tá? Que grupos são esses, professores? Esses grupos são partes, né, de moléculas que se ligam às cadeias carbônicas principais, tá? Então as cadeias carbônicas principais são aquelas cadeias cíclicas, as cadeias lineares que a gente estudou até agora, e aí adicionado, né, como um adereço nessas cadeias, vão haver algumas vezes em que haverá substituintes, certo? E aí nós vamos aprender a reconhecer esses substituintes agora, ok? Começando então pelo substituinte que contém, né, um carbono aí. Esse substituinte ele é representado, né, na forma escrita como um carbono ligado a 3 hidrogênios, né, onde por uma ligação ele se une a essa cadeia principal, tá? Então esse substituinte a gente chama de metil, tá? Uma forma tridimensional de representar esse substituinte seria isso aqui, ó. Então nós temos, né, um carbono, certo? Que é esse em preto, ligado a 3 hidrogênios que estão em brancos, tá? E nessa ligação laranjinha aqui é onde ele se liga à cadeia principal, certo? Então é essa a estrutura do grupo metil, certo? Lembrando que metil vem de met é o prefixo que representa um carbono. E esse il vai ser sempre o sufixo adicionado a substituintes. É isso que ajuda a diferenciar o substituinte do hidrocarboneto, por exemplo. Certo? Próximo substituinte que nós temos aqui é o substituinte com 2 carbonos, né? É o que a gente chama de etil, tá? Lembrando, mais uma vez, que et, né, é o prefixo que indica 2 carbonos. E il é o sufixo, no caso, para grupos substituintes. Como que fica o etil, então, professora? Né, geometricamente aí falando. O etil vai ter mais ou menos essa cara aqui, ó. Então, nós temos um grupo metil, certo? Que se une a um grupo, a um outro, né, carbono, formando então um grupo etil. Então nós temos aqui nesse carbono da extremidade, olha, 3 hidrogênios ligados, que é o que nós estamos enxergando aqui, e nesse carbono aqui, né, que é o carbono da ligação, nós temos 2 hidrogênios ligados, tá? E a partir dessa ligação aqui, ó, nesse carbono da extremidade, nós fazemos então a ligação com a cadeia principal. Então, a estrutura, né, tridimensional do grupo etil seria essa aqui, ok? Seguindo aí, vamos ao grupo propil, tá? O grupo propil já é um grupo dedicado aí, né, no nome do grupo, na verdade, que contém 3 carbonos, tá? Então, aquele grupo etil que nós conhecemos, né, vai se ligar a um outro carbono, certo? Então, o grupo etil se liga a um outro carbono aqui, ó, formando uma ligação entre 3 carbonos, certo? Então, esses 3 carbonos, né, se ligam aí a partir da ligação aqui, ó, no carbono da extremidade a uma cadeia principal, certo? Então, o carbono da ponta aqui contém 3 hidrogênios, o do centro 2 hidrogênios e o da extremidade 2 hidrogênios, né? E a ligação responsável por uni-lo à cadeia principal, tá? Entretanto, existe uma outra conformação com 3 carbonos, né, de substituinte, que é a conformação que a gente chama de isopropil,
tá? Então, a conformação isopropil, olha o que muda do propil. No propil, a ligação com a cadeia principal é feita no carbono da extremidade. Lá no isopropil, não. A ligação, ó, é feita no carbono central, ou seja, a estrutura que a gente tinha do isopropil, ó, a ligação que é feita com a cadeia principal passa ao carbono central, certo? E um desses hidrogênios passa a fazer parte do carbono da extremidade. Então, aqui, ó, nós temos a estrutura do que seria o isopropil, tá? Então, três carbonos ligados entre si. Os dois carbonos da extremidade contêm 3 hidrogênios cada um. O carbono central contém apenas, ó, um hidrogênio, certo? Contendo apenas um hidrogênio, né? Ele tem que ser o responsável pela ligação aí com a cadeia principal, certo? Seguimos aqui, então, para a nomenclatura aí dos substituintes que contêm 4 carbonos, tá? Então, o primeiro e o mais simples de todos é o butil. O butil é o propil que a gente conhece ligado a mais um carbono, certo? Mais um carbono contendo aí alguns hidrogênios. Então, na forma escrita, né, representamos o butil com 4 carbonos ligados em sequência, certo? Com seus devidos hidrogênios a serem preenchidos. E o último carbono, né, o primeiro carbono aí, é ligado à cadeia principal, tá? Então, a ligação se dá na extremidade, como nós podemos observar, né, tentar observar nessa estrutura tridimensional, tá? Então, os 4 carbonos, ó, ligados em sequências por ligações simples, certo? E aqui, no carbono da extremidade, a ligação responsável aí por unir essa estrutura à cadeia principal, tá? Seguindo essa mesma lógica aí, nós temos, né, a apresentação do sec-butil, tá? Esse termo sec-butil vem do fato de um carbono secundário, né, dentro dessa estrutura butílica aqui com 4 carbonos se unir então à cadeia principal. Então, o que antes, né, a ligação era feita aqui no carbono da extremidade, ela passa a ser feita pelo um dos carbonos secundários, que são esse carbono ou esse, certo? E um desses hidrogênios, ó, passam a fazer parte do carbono da extremidade, né? Gerando então essa estrutura aqui, certo? Onde nós temos aqui, ó, que no carbono secundário, que pode ser esse aqui ou esse aqui, há, né, a ligação responsável por unir esse grupo à cadeia principal, tá? Lembrando que todos os outros carbonos, ó, estão preenchidos com as suas quantidades de hidrogênios necessárias. Então, esse é o que classifica o sec-butil. Seguindo, nós temos aqui o grupo isobutil, tá? Lembra do isopropil, que quando a gente dividia o grupo ao meio, ele ficava igual dos dois lados? O isobutil é a mesma coisa, só que agora nós temos 4 carbonos no total. E lá no isopropil, nós tínhamos 3. Então, aquela estrutura que nós tínhamos ali do butil se torna, né, o isobutil quando uma sequência e um carbono, né, descendo aqui pelo carbono central. Então, se a gente dividir essa molécula ao meio, ó, ela se torna igual, tá? Então, a estrutura do isobutil, né, faz a ligação à cadeia principal com o carbono da extremidade, ok? Então, nós chegamos nesta estrutura aqui, ó. Então, 3 carbonos, né, ligados entre si, linearmente, com suas devidas quantidades de hidrogênio. Aqui um carbono, né, metil ligado a essa estrutura, e o carbono da extremidade é responsável por unir essa estrutura à cadeia principal, tá? Se a gente for representar geometricamente falando, considerando o equilíbrio dessa cadeia, se a gente dividir o meio, ó, nós chegamos nessa estrutura aqui, ó. Então, dividindo, né, essa
molécula ao meio, nós temos lados iguais, ok? Então, é isso que determina a estrutura do isobutil. Então, 4 carbonos no total, mas se a gente dividir aqui ao meio, temos lados iguais, ok? E, por fim, chegamos à estrutura do terc-butil, tá? Na estrutura do terc-butil, temos uma estrutura muito parecida com o isobutil. A diferença é que quem faz a ligação que une a cadeia a cadeia principal, né, da estrutura que a gente vai analisando, é esse carbono central aqui, certo? Então, é esse o responsável por essa união. Então, a ligação é feita pelo carbono central. Então, nós temos aqui, ó, que a ligação laranja, né, passa a ser parte do carbono central, certo? E todos os outros carbonos têm suas devidas quantidades de hidrogênio preenchidas, ou seja, temos aqui todos os grupos metis, né, ligados a esse carbono central, né, o qual não tem nenhum hidrogênio ligado a ele, ó, não tem nenhum hidrogênio ligado a ele, e todos os outros contendo aí os seus 3 hidrogênios, certo? Então, esse é o terc-butil. Terc-butil porque esse é um carbono que se liga a 1, 2 e 3 carbonos, então nós temos um carbono terciário, certo? Olhando na figura aqui, a gente consegue enxergar melhor. Então, o carbono central é 1, 2, 3, terciário, certo? Então, esses foram os substituintes apenas com ligações simples, né? Que nós podemos observar aí dos mais comuns, que são vistos como ramificações nas cadeias principais, tá? Aqui nós temos alguns outros tipos de substituintes com outros tipos de ligações, certo? Então, o primeiro que aparece aqui, ó, é o substituinte vinil, tá? Então, o vinil, né, ele tem 2 carbonos ligados entre si a partir de uma ligação dupla, certo? Então, o substituinte vinil, ele tem uma ligação pia envolvida ligação dupla, onde ele se liga com a cadeia principal a partir do carbono da extremidade, tá? E aqui são outros substituintes que envolvem anéis aromáticos, né? Então, o primeiro é fenil, que é só o anel benzênico já diretamente ligado à cadeia principal. O segundo é o grupo benzil, que é o anel benzênico ligado a um carbono, e esse carbono se liga à cadeia principal. Temos o grupo alfa-naftil, que é o naftaleno, lembra que tinha 2 anéis aromáticos, ligados né, desses anéis à cadeia principal, e o beta-naftil, que também é a mesma coisa, tá? Qual que é a diferença do alfa para o beta? O alfa, ó, é ligado a partir de uma ligação com o carbono da superioridade aqui do anel, certo? E o beta-naftil é um carbono, né, da lateral aqui do anel, certo? Então, nós temos esses tipos, né, de substituintes extra, ok? Espero que vocês tenham compreendido e vamos, então, às nossas atividades.